Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou mostrar aqui um robô baseado na média JMA. Esse robô foi sugestão de um inscrito, eu marquei aqui o nome dele e o comentário que ele fez e nós vamos falar um pouco a respeito aqui desse robô. Mas antes disso, quero agradecer o pessoal que está deixando o like nos vídeos, se inscrevendo no canal. E se você quer desenvolver o seu robô personalizado, regra de coloração ou indicador, entre em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Bom, eu recebi aqui do inscrito Walter, né, um comentário dizendo: Oi Marco, cria um robô com JMA, esta média é muito boa. Então eu fui fazer uma pesquisa aqui a respeito dessa média e eu não encontrei ela no Profit, porém eu tinha um amigo que tinha um código dessa média e ele me encaminhou. Então o código que foi utilizado, né, dessa média foi um código que eu recebi, não foi um código feito por mim, tá? Eu até coloquei aqui, né, código enviado por inscrito, tá? Então, em cima dessa média e desse código, a gente criou uma automação que vai executar as ordens de compra e venda de forma automática, e a gente criou aqui algumas regras de saída para que a gente pudesse fazer um backtest, né? Então criamos aqui stop gain, stop loss, opção para reverter, opção para zerar quando fechar um candle contra e uma opção para entrar em sequência. Então vou explicar aqui o que seria cada opção dessa. Então, primeiro eu vou inserir aqui a média na tela. No caso aqui, como eu estou no editor de estratégia e esse arquivo ele desenha a média para mim, é somente eu clicar em executar. Se você estiver num gráfico de estudos, você vai ter que clicar com o botão direito, inserir indicador para que ele desenhe a média, e você vai ter que clicar de novo com o botão direito, inserir estratégia de execução para que ele desenhe para você os sinais aqui de compra e venda, tá? Então deixa eu só ver como é que está aqui as quantidades aqui que eu tinha configurado. Uma quantidade de 5 para que a gente consiga no backtest ter uma noção que cada ponto, tá, é R$1. Então fica mais interessante para a gente conseguir saber quantos pontos a gente faz utilizando essas quantidades aqui, tá? Mas isso aqui não vem ao caso, é só uma questão de preferência minha, tá? Então se a gente for ver, como essa média ela veio em conjunto com uma coloração, eu resolvi fazer a automação seguir essa coloração, tá? E aí nós temos aqui, quando a coloração fica verde, né, quer dizer que a média está subindo. E aí nós temos uma compra, o primeiro candle que fecha com a média verde. E quando a média fica vermelha, né, quer dizer que está caindo. Então, média caindo, primeiro candle que fechar com ela vermelha, eu tenho uma venda. Aqui a gente vê duas ordens sendo executadas. Por quê? Essa aqui é uma reversão que está sendo feita pelo programa, tá? Então eu tenho a compra, né, que é o buy, e eu tenho o buy to cover, que é a zeragem da minha venda anterior. Então nesse momento agora eu estou comprado e pego toda essa subida aqui, e aqui quando a média troca de cor, eu tenho o sell to cover, que é uma venda que cobre essa compra anterior, e o sell, que é para eu ficar vendido. Por isso que a gente vê aqui sempre duas ordens, tá? E eu criei alguns parâmetros aqui que eu vou mostrar para você aproveitar já essa situação aqui, ó, aonde a gente tem a troca do dia. Por quê? A troca do dia, se a gente não configurar aqui nas próprias configurações aqui do backtest para zerar, o nosso backtest não vai fazer sentido. Então, aqui nas configurações de risco, eu costumo sempre colocar aqui, ó, pausar e zerar, e definir um horário. Por quê? Aqui na troca do dia não condiz com a minha realidade de operar day trade, tá? Então eu sempre configuro essa opção aqui para a gente conseguir ter um backtest mais eficiente. Então deu aqui 5h40, estou zerando meu trade. Veja que no dia seguinte eu já não tenho compra no primeiro candle do dia, porque a minha estratégia aqui ela só vai entrar na troca de cor da média. Então a primeira operação que eu tenho é uma venda que trocou a cor aqui de compra para venda. Se você quiser ter uma operação aqui seguindo a sequência do movimento, eu criei um parâmetro chamado sequência, tá? Que a gente pode mudar ele. Eu vou mudar esses parâmetros aqui pela interface gráfica, que vai ficar mais claro aqui para todo mundo. Então, botão direito, eu vejo aqui as propriedades da estratégia, aonde eu tenho aqui nos parâmetros uma opção de sequência que eu posso dizer sim ou não. Se eu colocar sim ao invés de não e aplicar, o que vai acontecer? Deixa o Profit carregar aqui, ó. Primeiro candle do dia, ele está zerado, ele entra na sequência, tá? Então isso aqui fica útil para quem quer operar dessa forma, tá?
Porém, o que também acontece? Se eu por acaso definir um alvo para mim, né, digamos que eu tenho um alvo aqui curto, né, aqui de 450 para 650, se eu definir um alvo de, por exemplo, 200 pontos, eu vou pegar meu alvo dessa compra aqui. E se eu peguei meu alvo e o programa está zerado, tá, ele pode entrar de novo em sequência. Tá? Então ele zera a operação aqui, próximo candle ele já entra de novo. Tá? E depois ele faz a reversão. Eu também posso configurar um stop para que ele faça a zeragem da minha operação antes. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um stop loss no valor de, vou botar os 200 pontos também aqui para ver onde que ele vai zerar. Essa reversão aqui, ó, que está aparecendo aqui, ela não vai acontecer naquele momento, porque aqui eu vou estopar primeiro. Só que veja que a média ainda é verde, não importa se o candle está fechando abaixo, eu novamente vou ter uma compra, tá? Então, se eu quiser operar scalp, eu deixo essa opção de sequência marcado e vou colocando alvos e stops curtinhos que eu vou sempre vendendo quando a média é vermelha, sempre comprando quando ela é verde, tá? Porém, eu não gosto muito desse tipo de operação, eu prefiro fazer operações mais longas, então eu vou deixar marcado aqui como não. E o meu stop gain e o meu stop loss, eu vou colocar 999, que são 10 mil pontos, para que o programa ele respeite a minha reversão, tá? Aonde eu também tenho a opção de usar ou não. Se eu não utilizar a reversão, é muito importante eu definir um stop certo aqui, tá? Porque senão eu vou ficar sempre posicionado numa única ponta, ou compradora ou vendedora, até que pegue o meu alvo ou o meu stop. Então tem que ter o alvo e stop aqui, tá? Isso é bem importante. Mas vamos marcar a reversão como sim, a sequência como não, que a gente vai ver basicamente o programa seguindo a média móvel, que o nosso amigo falou ali que era uma média móvel muito boa, né? Então dessa forma aqui, vamos tentar observar algumas operações que daí eu vou mostrar ali o outro parâmetro para vocês. Nós temos aqui a zeragem no final do dia, né? A primeira operação do dia seguinte aqui, uma venda, ele já, a virada para venda, ele faz a venda, tá? Aqui, ó, um exemplo que eu falei, ó, era uma sequência vendedora, mas o começo desse dia eu não tenho a venda porque a minha sequência está marcado como falso, tá? Então, se eu quiser fazer a sequência, eu tenho que colocar a opção sim, que nem eu mostrei antes. Então ele faz nesse caso a compra, né, ali na primeira virada, que no caso se foi um dia meio atípico, né, meio ruim de operar esse dia. Mas vamos pegar um dia aqui mais interessante de observar as operações. Nós temos aqui, por exemplo, uma venda. Veja quanto que esses candles aqui, ó, andaram até que eu tivesse essa venda aqui acontecendo, né? Então olha que venda mais atrasada que aconteceu para mim, né? Tudo bem o atraso da venda, mas eu fiquei posicionado na compra quando um candle já tinha rompido aqui a minha média. Então eu resolvi criar um parâmetro aqui, ó, que seria zerar o primeiro fechamento contra a média, tá? E nós podemos colocar esse parâmetro aqui, ó, pelas propriedades novamente, na aba de parâmetros. Zerar o fechamento contra a média? Sim. E aí o que vai acontecer? Essas operações que eu ficaria posicionado até fazer uma reversão, eu devo ter elas zerando antecipadamente, tá? Então, ó, aplicou aqui. Agora essa minha compra, ela quando rompe o candle aqui já zera. Então ainda me garante aqui, ó, um pequeno lucro nessa operação, tá? Essas outras operações aqui, né, que comprou aqui, por exemplo, né? Comprou, foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo. Ao invés de fazer a reversão aqui, ó, eu já zerei antecipado. Aqui o mercado entrou numa consolidação, eu não participo. Quando a média troca de cor, eu vendo. Então tem essas opções aqui para a gente conseguir customizar, tá? Os parâmetros aqui da média, eu não vou entrar em detalhes porque eu não pesquisei muito a respeito como seria, tá? Eu recebi da forma que foi encaminhado para mim. E eu vou mostrar para vocês aqui o resultado do backtest, né, seguindo fielmente, né, a média com essas configurações aqui, num gráfico do índice de 5 minutos. Não foi feito nenhum tipo de otimização aqui, então isso fica a critério das pessoas que quiserem utilizar esse tipo de estratégia, tá? Então aqui na aba de estatísticas, quando a gente clica em executar, tá, nós temos as estatísticas aqui
dessa automação, né? Então ela nos mostra um resultado positivo com uma assertividade não tão alta. Porém, né, olha só o tamanho da maior operação vencedora, né? Foram 3.000 aqui, 3.000 pontos no caso dos 5 contratos que eu falei, né? Contra 1.000 pontos de operação perdedora. Então, se quando eu acerto eu faço 3 vezes mais do que quando eu erro, é vantajoso para mim essa estratégia, esse robô, mesmo com assertividade não muito abaixo, desculpa, não muito acima aqui, né, para deixar um payout positivo, tá? Se a gente olhar aqui a curva de patrimônio, a gente vai ver que nesse período aqui conseguimos puxar bastante tempo, né? Até ali praticamente um ano. E deu uma patinada, mas depois começou a virar uma curva ascendente. Isso aqui praticamente um ano para trás, tá? Então tem momentos ruins, que são momentos de consolidação, porque é uma estratégia de tendência. Mas quando o mercado está numa tendência, que nem a gente viu em 2023 ali um rally de final de ano, ela vai acertando e vai ganhando dinheiro, tá? Então é uma estratégia positiva para esse gráfico, para esse ativo, para esse período aqui que foi analisado, tá? Que foi um ano para trás. Beleza? Então, só recapitulando, nós temos aqui a estratégia que vai seguir a cor da média JMA, com opções de zeragem com alvo e stop, opção de fazer uma reversão, a opção de entrar numa sequência caso eu já tenha pego meu alvo, ou que eu esteja zerado no começo de dia, e uma opção aqui para zerar antecipadamente no primeiro candle que fecha contra a média, que foi o que a gente viu aqui por último. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí dessa estratégia. Mais uma vez agradeço o pessoal que está deixando o like nos vídeos, se inscrevendo no canal. E se você tiver interesse em desenvolver seu robô personalizado, regra de coloração ou indicador, entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Valeu, pessoal. Até mais.